Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui da Cultive. Eu tô começando a ficar com vergonha de aparecer aqui, porque toda vez eu falo que é a última aula, tanto que quando a gente fez a aula de execução fiscal eu falei que era a última aula, e eu sempre arranjo mais um assunto para voltar e não ser a última aula. Nesse caso, foi a reforma tributária. Eu relutei bastante, falei que, durante o curso, falei que não ia trabalhar a reforma tributária, que eu não ia trazer esse tema, que não estava dentro do escopo aqui, do curso e tudo mais. Mas é um tema atual, você poderia trabalhar. Sim, o problema de trabalhar o tema da reforma tributária é exatamente o fato que ele é atual. Então, a gente está fazendo especulações aqui sobre ele, né? Mas mesmo que a reforma tivesse sido aprovada em 2023, 2020, tanto faz, há 5 anos atrás, para a gente começar a colher os efeitos dessa reforma, demora no mínimo, uns 10 anos. Então, assim, a gente está falando de uma coisa de longo prazo também. Então, não é lá tão interessante quando a gente entende um pouco a técnica do negócio, né? E eu relutei bastante em trazer alguma coisa sobre a reforma tributária, exatamente porque é uma coisa que está começando agora, né? Mas eu falei, bom, se o curso começou com um panorama crítico, ele tem que terminar da mesma forma, né? E aí eu passei por cima da minha relutância e fiz, trouxe algumas coisas aqui, não é nada aprofundado, até porque não poderia ser. Se você é do meio jurídico, né, e tudo mais, você deve lembrar quando saiu a nova lei de licitações, tinha como você especular várias coisas. Quando ela saiu, tinha como você prever algumas coisas, fazer críticas, né? Comentários, mesmo que fossem comentários assim, com teor jurídico, né? Prevendo resultados e tudo mais, mas é uma estimativa, é uma proposta, uma crítica que você está trazendo. Não quer dizer que nada daquilo realmente vá se concretizar. Até porque, como a gente está falando de uma nova lei, ela pode sofrer ali alterações, vetos, é todo um processo político extremamente complicado, né? Então, assim, não estou entrando no mérito se existe necessidade ou não da reforma tributária, ao longo do texto vou entrar, mas eu peguei esse conteúdo de uma bolsa de pesquisa que eu ganhei na faculdade e eu falei, pô, eu já estou com a faca e o queijo na mão. Eu estudei isso dentro da faculdade, ganhei bolsa para estudar, e aí não vou trazer? Então, assim, aproveitando que a gente ainda está dentro do espectro da especulação, eu trouxe as minhas, que eu mesma fiz. Então, assim, eu posso ser responsabilizada só pelo que eu falei e porque fui eu mesma que falei. Então, bom, uma coisa que a gente precisa começar entendendo é, toda vez que a gente tem a eleição para presidente, assim, prefeito também, né? A gente está em época eleitoral agora, tenho certeza que na sua cidade existem vários candidatos que são, assim, extremamente parecidos com Jesus e anjos e seres celestiais que só fizeram bem para a sua cidade ou que vão transformar ela em uma megalópole. Então, assim, eu imagino como deve estar a situação aí também. Mas sempre quando a gente pensa em um cargo mais alto, né, como presidente, chega uma pessoa para a chefia do executivo, ela chega com propostas assim para cooptar votos, né? Então, às vezes, ela tem que ir um pouco a fundo ali nas propostas e se você tiver um olhar mais crítico para elas, você percebe que elas não têm como serem implementadas. Mas as pessoas acabam caindo porque ela é bem apelativa, né? Ela é populista, extremamente carismática, é uma proposta que agrada a todo mundo. Mas sempre quando você tem a eleição de um novo chefe do executivo, tem a equipe econômica dele, né, que foi escolhida por ele também, traz ali a baila negócio de reforma tributária, reforma penal, várias coisas aí, reformas penitenciárias, né? São duas coisas diferentes. Reforma penal é no Código Penal, igual a gente estudou aqui o Código Tributário. Reforma das penitenciárias é, por exemplo, você aumentar, construir mais, procurar alternativas, né? Então você pega esses velhos problemas sociais e fala que você vai resolver. Então é a mesma coisa numa cidade pequena, na rua que não tem asfalto, e o prefeito promete que vai asfaltar todas as ruas e não vai faltar mais luz em nenhum bairro. Então, assim, muito difícil ele conseguir fazer isso, né? Mas ele promete. Então ele pega essas velhas discussões que a gente tem, esses velhos problemas, e promete que vai resolver. E a reforma tributária é um desses temas, exatamente porque uma reforma tributária, né, se ela for feita da forma como ela deveria ser, ela vai acabar beneficiando as camadas mais baixas da população, porque você tem a possibilidade de, né, progressividade, você tem a possibilidade de retirar um pouco da tributação sobre o consumo e outras coisas que a gente vai falar. Mas nessa última eleição presidencial que a gente teve,
Foi dado, por exemplo, a proposta pelo presidente Lula da isenção do imposto de renda para quem tivesse recebendo, né, por mês, salário mensal, até 5 mil reais. A gente viu, numa das primeiras aulas aqui, a questão do orçamento público. Daqui, da minha cidade, né, eu trouxe especificamente. Mas a gente avaliou ali como que é feito o orçamento público, LDO, a LOA, PPA, a gente viu tudo isso. E a gente já viu que realmente os tributos compõem grande parte do orçamento. Se você pega o imposto de renda e você sobe a taxa de isenção dele, isso quer dizer que você vai estar arrecadando menos. A gente também estudou benefícios fiscais. Uma isenção é um próprio benefício fiscal. E a gente viu que esses benefícios fiscais são, né, prerrogativa da chefia do executivo dar para qualquer um, quando ele quiser, desde que, né, dentro das hipóteses constitucionais, não esteja ferindo a dignidade de ninguém, né, e tudo mais. Mas os benefícios fiscais, eles deveriam estar amparados aí pelo interesse público, e toda vez que você tem uma renúncia fiscal, né, você renuncia a receber aquele dinheiro, dando uma isenção, você vai ter que pegar de outro lugar, né? Ou então, não, realmente o orçamento brasileiro está preparado para ficar sem receber um imposto de renda da maior parte da população brasileira. Porque a maior parte da população brasileira está nessa faixa de até 5 mil reais ou um pouquinho acima só. Acima disso é bem difícil, vai ficando com muito menos gente. Então, assim, você estaria dando uma isenção para a maior parte da população. Será que essa proposta ela é implementável na prática ou ela só é politicamente agradável? Então, infelizmente, quando a gente está tratando de temas de reforma, né, de uma legislação e tudo mais, essas questões políticas elas acabam entrando. A gente vê muito elas na eleição, mas é claro que lá dentro do Congresso a gente estudou também o processo legislativo, né, todas as fases dele. É claro que quando a gente tem um projeto de lei que está sendo votado e tudo mais, existem ali compra de votos, interesses políticos ali por trás dos partidos, né, que vão passando e a gente não sabe dessa realidade. São coisas que vão acontecendo e estão aquém da nossa compreensão. Mas então é importante a gente ter esse olhar crítico para a reforma tributária, para o que se propõe, né? Não só em matéria tributária, mas em qualquer matéria legislativa que você vê. A gente vai diminuir a maioridade penal. Então agora não é 18 anos, agora pessoas a partir de 16 anos já podem responder penalmente indo presas, né, nesse caso. Mas quem se beneficia desse tipo de coisa? Essa é a forma de você solucionar o problema da criminalidade no Brasil? Então você tem que ter um pouco de crítica na hora que você se defronta com uma proposta dessa. Porque pode ser que seja do seu agrado essa proposta, você pode ter argumentos favoráveis, mas às vezes seus argumentos favoráveis eles estão sedimentados numa base de areia, né? Igual castelinho de areia na beira da praia. A primeira onda que vier leva. Então, mas a criminalidade no Brasil é muito alta, e esses moleques aviãozinho, esse pessoal aí, ladrão de galinha, rouba mesmo, são eles, ou, né? O dialeto carioca, o mão de elástico, né? Pega seu celular, são essa molecada. Mas você fez um levantamento? Você tem esses dados? Realmente são adolescentes de 16 anos que fazem parte, compõem aí a maior parte dos criminosos, das organizações aí de quadrilha do Brasil? Será que são? O que você faz com uma pessoa de 16 anos dentro da cadeia que não terminou nem o ensino médio ainda? Então, assim, é sempre importante você enfrentar qualquer proposta política com um pouco de ceticismo, pessimismo, crítica. Não, mas essa proposta que vai mudar tudo, vai? Pode ser que sim. Para pior ou para melhor, nada garante que vai dar certo. Então, sempre é importante vir com esse humor, assim, sádico e triste mesmo, não acreditar muito, porque você fica esperançoso, depois você fica triste, você fala, não, agora o presidente vai entrar e eu não vou pagar mais imposto de renda. Você vai pagar imposto de renda. Aquilo ali foi só uma promessa de campanha. Jamais que até 5 mil reais ia ser dada isenção. Você tem isenção, acho que para quem ganha 1 ou 2 salários mínimos, até que realmente, a pessoa que ganha 1 ou 2 salários mínimos no Brasil, né, provavelmente ela tem filhos, né, ela precisa ali cumprir com uma série de obrigações relacionadas ao filho, relacionadas à escolaridade desse filho, relacionadas aí à saúde, alimentação e higiene. Com o salário que ela tem, ela não consegue. Então, ela já está em situação de vulnerabilidade econômica e social. Ela vai declarar o quê? A que
que beneficia a Receita, você está tirando uma parte ali, né, tributando uma parte do orçamento de uma pessoa que já está em situação de vulnerabilidade. Nada. Você só está prejudicando. E é o que eu falei, quando a gente estuda, isso fica mais claro quando a gente estuda Previdência Social, né, o INSS e tudo mais. Não, SUS, né, não, eu não uso o SUS, não. Você só se vacinou no SUS a vida inteira, se vacina até hoje. O SUS faz controle de doenças, propagação, né, mas só isso. Você só tem a sua incolumidade, a sua saúde garantida pelo Sistema Único de Saúde, mas nada demais, você não usa. Não, porque eu não, INSS não precisa. Não, amanhã se você estiver trabalhando na fábrica e cair no seu pé alguma coisa, você tiver que amputar, aí você vai ficar na sua casa sozinho, né? Você não vai correr atrás de um benefício. Se algum familiar seu precisar, você também não quer que ele tenha benefício. Então, assim, quando a gente está trabalhando nessas matérias, a gente sempre está trabalhando com a questão de solidariedade social. Ah, mas eu não quero ajudar ninguém, problema seu. Se você tiver algum problema, vai todo mundo ter que te ajudar. Não estou falando só da sua família. Estou falando de recursos públicos que vão ter que ser movidos para te atender. Se você for atropelado e vier uma ambulância ou um bombeiro te levar para o hospital, e lá no hospital o médico te atender, você já está gastando recursos. Aqui, como a gente tem o Sistema Único de Saúde, você não sai de lá com a conta para pagar. Então, você é um peso social, mas você também é um contribuinte. Então, isso é um sistema de solidariedade. E é assim que a gente tem que encarar essas políticas tributárias. Então, assim, por que a gente fala sobre, por exemplo, taxação de pessoas com grandes fortunas? Porque se as pessoas com grandes fortunas não sonegassem, se elas pagassem mais, mais imposto sobre renda, existe o imposto sobre grandes fortunas, né, previsto na Constituição, ele poderia ser aplicado. Claro, a gente já falou, precisaria de uma legislação complementar ali para definir o que é grande fortuna, o que vai ser taxado, como todo aquele procedimento administrativo para garantir a legalidade, a uniformidade, essas coisas todas. Então, assim, vedação é surpresa, né? Mas existe essa possibilidade e ninguém implementa. Por quê? Por uma questão política. Mas talvez seria possível você dar essa isenção para pessoas que ganham até 5 mil reais se outras pessoas que oferem uma renda maior tivessem contribuindo mais. Talvez fosse mais benéfico para o sistema econômico brasileiro se a gente não tivesse, por exemplo, o IPI tão confuso como ele é com o sistema de compensação e tudo mais. Então, assim, isso são tudo coisas que você tem que ter em mente. Princípios, questão de solidariedade social, não democracia, tá? Mas a sua estadia no Estado brasileiro é um peso para a sociedade, mas você também é um contribuinte, então é uma balança, tá? Ah, mas eu sou adolescente, eu não pago imposto. Você paga, na verdade. Qualquer coisa que você compra tem um imposto. Se você for ali na vendinha da sua casa, vai comprar uma banana, uma garrafa de água, um chocolate, qualquer coisa dessa que você comprar, você está pagando um tributo, você está pagando um imposto, porque sobre aquele produto, o valor dele não é R$13, não é R$20, o valor dele era outro, mas você aumenta o valor por causa do imposto que está ali dentro dele. Então, você está contribuindo de alguma forma. Então, você é uma despesa, mas você também é um contribuinte. Queira, você tenha você noção ou não. E quando a gente começou a estudar os impostos, principalmente sobre o consumo, a gente viu que tem aquele disposto em lei que determina que seria necessário implementar legislações, programas sociais, para que as pessoas tivessem conhecimento dos tributos que elas estão pagando. E não estou falando de imposto de renda, a lei fala especificamente sobre impostos que incidem sobre o consumo. E isso não acontece. Então, assim, às vezes você é contribuinte, você nem sabe, você nem se coloca nessa condição, né? Mas, enfim. Só que é só a introdução. Mas, quando a gente fica nessas propostas populistas, carismáticas, de vou dar isenção para todo mundo e ninguém vai mais pagar imposto, ou então agora sai do papel a tributação sobre grandes fortunas, a gente vai tributar tudo, a gente vai tributar o jatinho do rico, o iate do rico, o carro do rico, os 10 carros que ele tem, a gente vai tributar tudo. Tá? Então, assim, você não ataca o real problema da tributação brasileira, que é a falta da redistribuição, e você não ataca a oneração sobre o consumo. Então, você paga muito mais no consumo do que você paga no imposto de renda, por exemplo. Porque o imposto de renda você declara uma vez só no ano.
mas compra você faz no mercado mensalmente, ao longo de 12 meses e às vezes em um mês mais ainda. Se você for uma pessoa que tiver uma situação econômica boa, às vezes você ainda vai voltar no mercado, ainda vai, né, poder se dar o capricho de comprar coisas não só que sejam essenciais, mas coisas que você gosta de comer também. Então você sempre está ali, você toma um café na rua, coisas nesse sentido. Então você sempre está ali pagando um imposto diariamente sobre coisas que você consome. Como eu falei, uma garrafa de água, uma água de coco na praia, o camarão, o milho na praia. Então você está pagando um imposto sobre tudo isso e você não tem nem conhecimento, então você nem se coloca na condição de contribuinte. Então tem todas essas questões. Uma reforma tributária real, que queira realmente ajudar a população brasileira, tem que ter esse caráter redistributivo da renda. O que é caráter redistributivo? É você pegar os recursos, né? Isso, como a gente já viu na questão do orçamento público, é uma coisa que compete ao gestor público. O orçamento pode e deve ser sempre participativo, mas geralmente não é. Geralmente é feito a portas fechadas na Câmara. Quer dizer que está errado? Não, é permitido. Mas é muito difícil você ter algum político que fala, não, vamos fazer um orçamento participativo. Aqui na minha cidade tem uma vereadora que fez e ela é a única. Foi a primeira vez, desde que eu comecei a votar, que não faz muito tempo, tá? Só para vocês saberem que eu não sou nenhuma velha, mas não faz muito tempo. Ela fez esse orçamento participativo, levou para as ruas, para as pessoas verem onde estavam investidos os recursos. Mas, aí que está a questão também, ela só conseguiu levar esse gráfico distributivo do orçamento e tudo mais quando já tinha sido votado. Então, assim, existe a possibilidade do orçamento ser participativo, mas geralmente não é porque a gente está interferindo no interesse de terceiros, né? Então, assim, a redistribuição é você pegar esses recursos que entram para você, que você já sabe que vão entrar, porque a gente viu na aula de orçamento público, em 2023 você volta o orçamento para 2024. Ponto final. Você tem um cronograma de desembolso. Ponto final. Então ninguém está às escuras procurando dinheiro. Todo mundo já tem uma estimativa, tá? Então, seria você pegar essa arrecadação e você redistribuir. Como? Sair jogando aviãozinho de Silvio Santos, quem quer dinheiro? Não. É você prestar serviços públicos. Quando a gente estuda serviços públicos, essas coisas em direito administrativo, é uma matéria que eu gosto muito. Não sei você, né? Mas caso você goste muito de direito administrativo, eu posso te dar uma aula também. É só você pedir que eu cultive. É muito legal. A gente trabalha essas questões de serviços públicos, né? Poderes da administração pública. É bem interessante. Mas fugir ao tempo fazendo merchan, né? Não podia deixar de fazer, porque eu também tenho fome, preciso comer. E ceder aos meus caprichos. Se você for ver essas questões de... você estuda essa questão de serviços públicos, você vê que existem critérios que precisam ser atendidos, como a segurança e atualidade do serviço público. Então não adianta, tem ônibus, mas o ônibus é um cacareco velho que dá até medo de você entrar dentro. É melhor você ir a pé. É melhor você ir a pé. Não tô falando assim, tá faltando ar-condicionado. Não, o ônibus tá caindo aos pedaços. É assim, é quase com a bomba relógio o negócio. É um perigo para a sociedade aquele ônibus estar nas ruas. Tá sendo atendido o serviço público? Está sendo ofertado? Sim. Transporte público. Um serviço público. Mas ele está atualizado? Não. A segurança dos usuários está garantida? Não. Capaz de fazer uma curva, desmontar e sair só as 4 horas caminhando. O resto desmonta tudo, cai para os lados, assim. Então, assim, a gente vê que existem essas coisas. A redistribuição não é você necessariamente devolver ali a parte do imposto de renda, né? Nada disso nesse sentido. Não é você simplesmente oferir, né, ganhos, lucros. Ótimo que seria melhor assim, né? Mas não necessariamente quer dizer isso. Essa redistribuição tá ligada a essa questão de você pegou o recurso, agora você coloca de novo como investimento na sociedade, tá? E isso já puxa uma outra ideia, que é a seguinte. A gente já trabalhou isso aqui também 50 vezes, né? Quando a gente permite que camadas mais altas continuem com seus altos recursos sem pagar altos tributos, a gente aumenta a concentração de renda delas e permite que pessoas que têm menos dinheiro fiquem em situação de vulnerabilidade. E depois, mas isso não é problema meu. É sim, sabe por quê?
porque depois essa pessoa que está passando fome é a pessoa que o molequinho que está passando fome, que entrou no mercado e roubou um saco de pão para comer, roubou um pedaço de carne para alimentar a família dele, é ele que você vai querer mandar para cadeia. Depois, a mãe entra no mercado e rouba um leite, aí você fala que tem que queimar ela e passar para praça pública. Então, é problema social seu, sim. Você gosta quando você está passando na rua e você vê uma pessoa te pedindo 10 centavos, por favor, moço, no semáforo, criança vendendo balinha. Ninguém gosta de ver nada disso, porque incomoda. Você vê ali, você está vivendo no seu mundo, né? Você tem suas coisas e tal, e ali é uma quebra da realidade. É uma quebra com a sua vida. Você é obrigado a ver os problemas sociais. E por exemplo, no meu caso, eu me sinto mal porque não posso fazer muito para ajudar. Mas o que a gente pode fazer enquanto sociedade é se paramentar melhor para que essas situações não ocorram. Você não quer dar dinheiro para vagabundo, mas se você tem uma situação em que as pessoas estão em situação de vulnerabilidade econômica, social, elas vão precisar de um Bolsa Família, elas vão precisar entrar no Sistema Único de Assistência Social. E aí? É dinheiro público que vai para lá. Então, de qualquer forma, você querendo ou não, você está contribuindo. Não é melhor você pegar esse valor que está entrando, redistribuir melhor no orçamento, e fazer maiores investimentos? É igual eu já comentei, a questão das cotas. Não entrando no mérito, nunca questionando a necessidade ou não de cotas. São necessárias, sim. Agora, na minha opinião, caso você discorde, esse problema seu aí na sua casa. Você está aí, eu estou aqui, não fica com raiva, não saia da aula. Você tem que aprender a conviver com pessoas que pensam diferente, senão você também vai precisar gastar muito remédio com o seu psiquiatra. E olha que tem, tá? Quanto mais você procura, mais você acha. E no final é ruim, quando você tenta parar de usar, ruim, tá? Então, assim, evite. Tente ser uma pessoa mais compreensiva para não chegar a ponto de se medicar-se. Quando você pensa, por exemplo, nas cotas, elas têm uma função a curto prazo, mas e a longo prazo? O que a gente vai fazer para que a gente não precise mais das cotas, para que a gente consiga garantir a equidade ali dos estudos, igual por exemplo, mas é só estudar. Mas você acha que, por exemplo, que as crianças que estudam lá no Complexo da Maré, elas têm as mesmas oportunidades que as crianças que estudam lá no Leblon? Eu não estou falando só de qualidade de ensino, não. Eu estou falando de, por exemplo, questões quando as aulas são suspensas porque está tendo operação na favela. E aí a criança não pode sair de casa para estudar, o professor não pode ir lá, por quê? Porque está tendo operação. Aí fica 2, 3 dias suspensos. Como é que você pega e você repõe isso? Será que repõe? E se aquela criança é baleada no caminho da escola? E eu não falei quem baleou. Eu não estou fazendo nenhum tipo de discurso a favor da criminalidade e contra o policiamento ou o contrário. Eu estou falando da realidade como ela é. Essas coisas acontecem. Então, assim, a gente vê no noticiário todo dia quantas crianças não são vítimas de bala perdida, por exemplo. Então, assim, a bala é perdida, né? Quem que soltou? Você não sabe, tá perdido. Então, como que você garante que essas pessoas elas vão ter as mesmas chances de entrar lá na faculdade, lá no ensino superior, que elas tiveram o mesmo preparo e a mesma condição para se preparar? Tiveram acesso aos mesmos materiais e ao mesmo ensino de qualidade. Então, como é que você investe nesses problemas primários para que essas medidas, essas políticas públicas paliativas, elas possam ser dirimidas, para que elas possam ser diminuídas e a gente tenha uma situação um pouco mais sedimentada de igualdade mesmo? Então é isso que a gente tem que pensar, tá? O que isso tem a ver com tributo? Política pública, você acha que isso paga com qual dinheiro? O dinheiro que é meu, o dinheiro que é seu, o dinheiro que vem da tributação. A gente trabalhou esse conceito desde a primeira aula. A tributação está no centro da existência de um Estado. Não existe Estado sem tributo.